Boa noite! Sejam bem-vindas. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Vamos chegando, já vamos se preparando. Nossa aula de hoje vai ter uma pequena prática, então já arrumem aí um lugarzinho que tenha um espacinho. Não precisa de muito espaço, não precisa nem ser o tapetinho, pode até ser na cama se vocês quiserem. Quem já estiver relaxada aí, já se preparando para descansar, pode fazer a prática de hoje na cama mesmo, que vai ser uma prática curta e bem relaxante. A gente vai fazer só sentado. E vamos chegando. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vou já contextualizando aqui essa aula de hoje, o porquê, qual será o tema específico, né? Na verdade, como eu já falei, vai ser uma prática, mas também vai ter um pouquinho de teoria, só para vocês entenderem a prática, né? Entenderem o porquê da prática. Vai ter uma novidade também. Então, como vocês sabem, a gente estava fazendo várias lives aqui semana passada, por causa do desafio, né? A gente estava tendo um desafio de yoga, e eu vim trazendo para vocês uma contextualização do que é o yoga, de alguns outros aspectos menos conhecidos do yoga, como os yamas e niyamas, que mais que eu falei semana passada. Eu trouxe bem essa parte de aplicação do yoga na rotina mesmo, na vida, né, no dia a dia, como que a gente tira o yoga do tapetinho, né, que a gente faz ali, às vezes nem é todo dia, né, a maioria das pessoas nem é todo dia, 2, 3 vezes na semana, pra gente levar isso pra vida real, pro dia a dia. Então, quem perdeu essas aulas da semana passada pode assistir ainda, elas estão salvas ali no IGTV. E aí tem vários assuntos bem teóricos assim da filosofia do yoga. E aí tivemos quem se inscreveu para o desafio, também teve acesso às práticas, 9 dias de práticas. Na verdade teve um 10º dia ainda de bônus, né? E agora, essa live de hoje, eu vou fechar todo esse assunto, só dar uma recapitulada para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a prática em si, né? E vou fazer a minha primeira chamada aqui para a Semana da Meditação Aromática, que começa na semana que vem. E nós vamos ter um tema bem especial, que semana que vem a gente tem o Dia da Mulher, então a gente vai ter uma semana inteira de conteúdos sobre o sagrado feminino, mas diferente do que normalmente é o foco desses conteúdos, o nosso conteúdo vai ser para homens também, porque não só porque eu tenho um público masculino aqui também, e eu gosto de incluir eles em tudo que eu faço, né? Deixar as coisas que sejam interessantes para eles também, mas principalmente porque eu acho que é essencial que os homens participem de tudo que está relacionado ao sagrado feminino, porque os homens também têm um sagrado feminino, assim como nós também temos um sagrado masculino, né? Então, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, porque isso vai ser assunto para a semana que vem inteirinha, né? Nós vamos falar sobre isso, para vocês poderem entender o que significa isso, sagrado feminino, sagrado masculino, como que homem tem sagrado feminino e mulher tem o sagrado masculino, como é que funciona tudo isso. Então, isso na semana que vem nós vamos tratar desses assuntos, então já fica aqui de antemão o convite para vocês convidarem as pessoas a participar. Eu já vou avisar agora logo, porque depois vai que eu esqueço, né? E também para quem de repente não conseguir ficar até o final da live. Tem uma página de inscrição que eu já deixei aí disponível na bio do Instagram. Então, quem quiser
participar dessa semana que vem, né, de todos os eventos, de todas as aulas que a gente vai ser uma semana inteira, um evento de uma semana, né? E aí quem quiser participar desse evento, se inscreve ali no link que está na bio, porque vai ter um monte de coisa bem legal, vamos ter convidados para falar sobre isso, inclusive homens que entende muito bem e que vivencia muito bem essa questão do sagrado feminino, para que todo mundo, para que fique bem acessível para todos, né? Especialmente para os homens, porque eu acho que é muito importante as mulheres cuidarem, né, do seu sagrado feminino, se conectarem com o seu sagrado feminino, mas é muito importante para os homens também entenderem o que é isso e adentrarem esse mundo, esse universo do sagrado feminino, porque isso faz toda a diferença para a gente realmente trazer mais essa energia feminina para o mundo, né, que é uma energia de mais amorosidade, de mais receptividade, de menos competitividade. Então, se só nós mulheres ficamos nessa busca, a coisa se torna a coisa acaba se tornando ainda muito masculina, né? Porque a gente acaba tendo que lidar com uma competitividade. Quando os homens adentram esse universo e entendem isso, eles não somente vão se tornar capazes de entender mais a nós mulheres, como também de se entender, porque como eu disse, eles também têm um sagrado feminino, né? Todos nós temos energia masculina e energia feminina, e como também vão aprender a respeitar mais, né? Ajudar mais a gente a trazer essas características de amorosidade, de receptividade, de colaboração, que são características do feminino, certo? Então, já fica aqui o convite pra gente, para participar para quem quiser participar dessa semana, para vocês convidarem também. Enquanto eu termino aqui de introduzir o tema, não deixem de encaminhar aqui, ó, apertem os coraçõezinhos, encaminhem o aviãozinho aí pros amigos de vocês, para eles virem fazer uma prática com a gente. Que mais que eu tinha que falar? Tá. E aí, entrando na questão do tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre movimento, respiração, relaxamento e meditação. Porque na semana passada eu foquei muito na parte, né, a gente teve a prática acontecendo pelos e-mails, e para quem se inscreveu, né, recebendo pelos e-mails, e aqui nas aulas eu foquei bastante nesse aspecto do yoga no dia a dia, da meditação no dia a dia, de trazer para a nossa vida real, não só a prática, ter uma prática na rotina, mas levar os conceitos, os princípios da prática para a rotina, para o nosso dia a dia, para tudo que a gente faz. E aí, na última live que a gente teve do desafio, a gente viu que, na verdade, a forma que a gente tem de lidar, né, foi uma live sobre os yamas e niyamas, que são os requisitos não, né, são as observâncias, então, dizem respeito à ética que a gente tem que ter com o externo, como a gente lidar com o mundo ao nosso redor, com as pessoas, com as coisas com as quais a gente convive, esses são os yamas, e os niyamas, que são as observâncias que nós temos que ter com nós mesmos, a disciplina que nós temos que seguir para que a gente consiga alcançar aquilo que o yoga promete, vamos dizer assim, né? Que é uma maior conexão com a nossa essência e alcançar o samadhi, né? Essa nossa percepção, a nossa evolução mesmo como pessoas, como seres, e essa percepção de conexão com o todo. Então, o que a gente viu depois dessas aulas, ou a forma como a gente concluiu isso, foi que essas características, né, a forma da gente conseguir trazer o yoga para o dia a dia é justamente praticando. A gente precisa disso como um suporte à nossa prática, a gente precisa conscientemente tentar aplicar esses conceitos que a gente viu de yamas e niyamas, essas observâncias, mas ao mesmo tempo é a prática que também vai nos ajudar a desenvolver essa atitude
pautada ali na filosofia do yoga, né, que é uma ética universal, coisas que se aplicam a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, para uma boa convivência em sociedade, como também para a nossa própria disciplina. Então, a gente busca ter uma disciplina e se comportar de uma maneira sempre empática com o outro, para a gente conseguir os melhores frutos da nossa prática, e ao mesmo tempo é a prática que vai nos possibilitar desenvolver cada vez mais essas habilidades, certo? Então, e aí é onde começa, né, até na sequência lá dos 8 passos do Yoga Sutra, que aí vem, né, o yamas, niyamas, e aí depois começam as práticas por si mesmas, né? E as próximas, as duas, o terceiro e o quarto passo, que são justamente as posturas, e depois os pranayamas, que são as técnicas de respiração. E aí depois desses dois, aí vem a parte mental, que aí começa com o pratyahara, o dharana, dhyana e o samadhi, certo? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês hoje sobre essa questão das posturas e da respiração. Como que isso, né? Na verdade, o título da nossa live hoje é Movimento, Respiração, Relaxamento e Meditação. Como que esse caminho vai ajudar a gente, né, na nossa prática, a gente entender como é que a gente pode experienciar nossa prática por meio desses aspectos, né? Então, o primeiro ponto, né, falando em movimento, a gente tem aqui a prática de posturas dentro da filosofia do yoga. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, é que se você de repente não gosta de praticar posturas especificamente, você pode praticar outras formas de práticas que vão permitir esse movimento. Porque como a gente já viu, as posturas, elas têm uma função energética, psicoenergética. São posturas psicoenergéticas, psicofísicas, né? Que na verdade atuam no nosso corpo energético. As posturas, elas não são exercícios comuns para a gente ficar mais forte ou mais flexível. Isso é uma consequência, mas o principal foco das posturas é ativar determinados canais energéticos. Isso eu expliquei também em uma das lives na semana passada, que a gente tem os canais nadis, que são os canais por onde flui o nosso prana, nossa energia vital. Então, e quando a gente pratica as posturas de yoga, as posturas, elas são desenhadas, entre aspas, né? Elas justamente para atuar nos nossos centros energéticos, de determinada maneira nos nossos centros energéticos. Então, quando a gente pratica, ela vai estar influenciando esses centros, e esses centros vão estar melhorando, vão estar otimizando, vamos dizer assim, a distribuição de prana pelo nosso corpo, por isso que a gente tem mais saúde. Então, as posturas de yoga, especificamente, elas têm já um foco assim, mas se você não gosta de posturas de yoga, outras práticas corporais também podem ser interessantes. Inclusive, existem várias práticas orientais também que seguem esse mesmo propósito, né? Que seguem essa mesma ideia e que fazem algo semelhante, como por exemplo Tai Chi, né? As artes marciais, em que as pessoas que praticam treinam muito essa questão de aprender a movimentar a sua energia. Então, existem muitas formas. A dança é uma coisa maravilhosa para você fazer isso também, especialmente se você fizer a sua dança com esse propósito, de uma maneira, vamos dizer assim, até meio que ritualística. Você vai sentir que ela vai ter uma atuação bem forte nesse aspecto. Então, o movimento, ele é muito importante porque ele vai ajudar a remover os bloqueios energéticos que a gente acumula no nosso corpo. E o que são esses bloqueios energéticos? Nada mais do que memórias, emoções, né, decorrentes, emoções mal qualificadas, memórias mal qualificadas de coisas que aconteceram com a gente,
e que de alguma maneira hoje são feridas que impedem que a gente tenha uma vida plena, que fazem com que a gente se torne, que a gente tenha uma reatividade diante dos estímulos externos, né? Então, quando esses bloqueios energéticos são o que fazem a gente entrar em estados de estresse, em estados de ansiedade, né? Porque aí, na verdade, é porque já começou a somatizar. Quando a gente começa a entrar num estado de estresse, né, especialmente quando o estresse começa a se manifestar em forma de tensão, de dores no corpo, a gente sabe que a gente tem vários problemas de saúde que são decorrentes do estresse e da ansiedade, porque essa questão, né, que estava lá no campo mental, já passou para o nosso corpo energético, já gerou bloqueios ali, já começou a reverberar no nosso corpo. Então, o movimento, especialmente o mindful o movimento mindfulness, né, que é essa prática de yoga, essas práticas energéticas orientais, ou mesmo a dança, ou até mesmo o esporte que você pratica, se você tiver essa abordagem, se você trouxer ele para esse campo, né, mais de atenção plena, eles vão ajudar nesse aspecto de remover esses bloqueios, de liberar, né, esse processo que vai acontecendo aí de somatização. Então, o movimento, ele é muito importante nesse aspecto. A respiração, ela vai ter uma atuação especificamente no campo mental. Inclusive, pranayama, ele tem esse nome, né, porque pranayama o significado de pranayama é expansão do prana. A gente pensa em pranayama normalmente como técnica de respiração, ponto, né? Mas na verdade técnica de respiração é só o meio pelo qual a gente aprende aos poucos a expandir e controlar o nosso prana. E o que é prana? Prana é tudo, né? Nós somos essencialmente prana. O nosso corpo físico é prana, só que é um prana já mais denso, num nível de vibração mais baixo, né? E é por isso que aí ele vai tomando essa forma de matéria. Mas o prana mais sutil que existe é o pensamento. É a forma mais sutil de prana. Mais sutil do que isso, só o próprio todo, né? O vazio, que é a nossa fonte, né? Da onde o nosso ponto de origem. Agora, o pensamento, ele já é a forma mais sutil de prana. É a primeira, na verdade, assim, mais sutil do que isso, só o que deu origem a isso, que aí é o prana puro mesmo, né? Que é o aspecto feminino do divino. E quando a gente pensa, né, nos pranayamas, a gente faz as práticas de respiração, por quê? Porque a respiração, ela está na camada intermediária entre o nosso corpo físico e os nossos pensamentos. É claro que a gente tem vários níveis ali, né? Os nossos pensamentos são o que formam nossos corpos mentais, mas existem vários níveis de densidade dentro desses corpos mentais. Mas o que está ali no intermediário é justamente, o que vai fazer essa ponte é justamente a respiração. E é por isso que os exercícios de respiração, as técnicas de respiração, que a gente também chama de pranayamas, vão possibilitar que a gente modifique o nosso estado mental. Então, quando a gente respira de determinadas maneiras, a gente automaticamente e instantaneamente a gente modifica o nosso estado mental. E da mesma forma, quando algo interfere, né, no nosso estado mental, quando você está ali tranquilo, vivendo a sua vidinha ali, e aí de repente vem alguém e te dá um tapa na cara, né, te agride, fala alguma coisa que você não gostou. E aí, o que aquilo vai acontecer? Imediatamente você vai ficar, né, furioso ou furiosa, ou espantado, ou com medo, né? E a sua mente vai entrar, naquele momento ali, a sua mente sofreu uma interferência, né? Recebeu um estímulo que tirou ela daquele estado que ela estava. Você estava ali tranquilo, mas chegou algo, você recebeu um estímulo externo
e a sua mente entrou automaticamente ali naquele momento, né? Instantaneamente ela saiu daquele estado. O que vai acontecer com a sua respiração? A sua respiração nesse exato momento vai começar a tomar uma forma, né? um aspecto correspondente ao seu estado mental. Só você pensar, por exemplo, como é que você respira quando você está com medo de alguma coisa, quando você está correndo, né? Especialmente se você estiver correndo de alguém, meio desesperado por alguma coisa, né? Quando você está brigando com alguém, discutindo com alguém, e se você começa a ficar, né, muito, muito nervoso ou muito nervosa, como é que você começa a respirar, né? Muito mais acelerado, muito mais, de uma maneira muito mais rápida e mais curta, uma respiração aqui no peito, né? Tem pessoas que ficam tão nervosas, às vezes que começa até, parece que faltar o ar, né? E isso é por quê? Porque é por causa dessa relação direta entre pensamento e entre respiração e pensamentos, respiração e mente. Então, quando você aprende a fazer essas práticas, né, a respirar de determinadas maneiras, aprende as técnicas de pranayama, e entendendo para que elas servem, você entende, você nem precisa aprender muita coisa, na verdade, de pranayama para você aprender a controlar a sua mente, né, o seu estado mental. Na verdade, existem pranayamas bem avançados, que têm propósitos específicos de elevar a sua kundalini, de fazer você entrar num estado meditativo mais profundo, mas se o propósito, né, para um propósito inicial de quem está aprendendo a meditar, de quem está querendo, em princípio, aprender a se manter em um estado de mais equilíbrio, apenas aprender a respirar de uma maneira, vamos dizer assim, correta, entre aspas, porque toda respiração é correta, né? Afinal, você está respirando. Mas de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, só de você aprender a respirar de uma maneira mais eficiente, direcionando a sua respiração da maneira que você quer, já é suficiente para você transformar a sua vida e para você assumir o controle das suas ações. Porque o que acontece? Quando a gente não tem o controle da nossa mente, a gente também não tem o controle das nossas ações. Quando a gente é dominado pelas nossas emoções e pelo estado que a nossa mente entra a partir dos estímulos que a gente recebe externos, é aí onde a gente perde o controle, é onde a gente começa a reagir. É aí onde a gente se torna praticamente igual a um animal, porque animais, eles apenas seguem o instinto, né? E se você não tem controle sobre as suas emoções, se você não tem controle sobre como você vai agir diante dos estímulos que você recebe, diante do que acontece no seu entorno, você começa a entrar nesse mesmo nível, né, dos animais que não são, dos animais não humanos, que é justamente reagir a qualquer coisa, né? E a gente vê isso muito claramente em pessoas que não têm nenhum controle emocional. Quando as pessoas começam a brigar, né? Pessoas que são muito desequilibradas, que qualquer coisa já estão partindo para cima dos outros para bater, né, com agressão. Pessoas que são muito ríspidas, muito agressivas, normalmente por quê? Porque tem essa falta de controle das emoções. Então, a respiração é uma ferramenta essencial para quem quer uma vida equilibrada. Aprender a respirar de uma maneira mais eficiente e controlada é essencial para quem quer uma vida mais equilibrada, para quem quer sair da reatividade e ter, né, mais controle, mais calma, mais tranquilidade, mais paz. Então, esse é um ponto essencial. E o outro, né, e um ponto aí que decorre disso é o relaxamento, que inclusive é a porta de entrada para a meditação. Porque uma coisa, né, que vocês podem ver, quem já faz aula de yoga já deve ter notado, com certeza, que sempre tem uma prática de relaxamento no final.
toda aula de yoga sempre é concluída com uma prática de relaxamento consciente, ou chamado também de Yoga Nidra, o yoga do sono. Eles falam que é o sono yogi, né? Que na verdade não é dormir, é um relaxar profundamente, mas alerta, consciente, sem entrar no estado de sono. E o relaxamento, ele é o primeiro estágio para você, é o primeiro estágio de mudança de como é que fala? De frequência cerebral para você poder acessar o estado meditativo. Ele já é, vamos dizer assim, um pezinho ali no estado meditativo. Quando sua mente começa a entrar em alfa. E na verdade, assim, porque o que acontece normalmente? As pessoas, normalmente, elas não são acostumadas a relaxar. Quando elas estão em vigília, elas estão tensas na maioria das vezes. Não estão relaxadas, especialmente quando a pessoa está tendo, assim, uma vida muito estressante e tal, né? E uma das coisas que, eu diria assim, que uma das preciosidades que a gente aprende com a prática do yoga é entrar num estado de relaxamento sem necessariamente dormir. Porque o que acontece quando as pessoas não têm esse controle? Elas normalmente, quando elas começam a entrar no estado de relaxamento, elas imediatamente já dormem. E quando a gente fala em meditação, a gente precisa necessariamente aprender a entrar nesse estado de relaxamento sem dormir, porque é isso que é necessário para você poder alcançar estados meditativos. E a respiração, ela vai possibilitar isso, né? A prática das posturas, que já vai fazer uma espécie de detox já no seu corpo, vai purificar o seu corpo, purificar sua mente também, purificar suas energias, vai te preparar já, né? Eliminar tudo aquilo ali que está gerando tensão ali em você. A respiração vai ajudar a distribuir, a melhorar o fluxo de prana no seu corpo e vai ajudar também, como a gente viu, a acalmar a mente, porque uma vez que você começa a controlar ali aquele estado de respiração, controlar o seu ritmo de respiração, você automaticamente já começa a relaxar. E aí com o treino, né, até uma coisa que acontece muitas vezes com as pessoas quando elas começam a praticar yoga, muitos dormem no Shavasana, né, que é esse relaxamento final. Mas aí a gente vai vendo, aos poucos, as pessoas vão aprendendo a permanecer acordadas no Shavasana, porque isso é bem importante, na verdade. Para você alcançar estados meditativos, é importante que você permaneça acordado no Shavasana, né? E aí a gente vê isso bem claramente, que quando as pessoas começam a praticar yoga, elas têm uma certa dificuldade. Mas uma vez que elas começam a treinar isso, elas vão conseguindo permanecer despertas. E aí é onde se torna possível alcançar esses estados meditativos. Então, a meditação, né, para a gente chegar nela, a gente precisa passar por todo esse processo. E é por isso que é importante a gente trabalhar o movimento, a respiração e o relaxamento, aprender a relaxar se a gente quer meditar e principalmente colher os benefícios da meditação para a nossa saúde, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. É extremamente importante a gente aprender isso, certo? Então agora, quem quiser ainda enviar os aviãozinhos aí, ainda dá tempo. E a gente vai começar agora a nossa prática. Então, para vocês fazerem a prática, quem entrou depois, não sei quem tá aí ainda, né? Se são as mesmas pessoas que estavam no começo, pode só se sentar num lugar confortável, silencioso, se você não tiver, né? Se você não tiver num lugar silencioso, se você tiver a possibilidade, vai num lugar mais silencioso. Convida alguém que esteja aí com você para praticar com você, se tiver mais outras pessoas. E se você já estiver deitado na cama ou no sofá, alguma coisa assim, também dá para fazer. Melhor se você fizer no chão, mas se não for também dá para fazer, porque a gente vai fazer uma prática rápida e bem relaxante, só para vocês experimentarem um pouquinho dessa questão do movimento consciente
e da respiração, né? Do movimento consciente junto com a respiração. Até porque isso, inclusive, né, é uma das principais características do estilo de yoga que eu ensino aqui, né, tanto aqui no Instagram como nas minhas aulas presenciais, que é o Vinyasa. O Vinyasa é um estilo de yoga mais moderno, mas ele é derivado do Hatha Yoga, né? Porque todos os estilos de yoga, e qualquer um que você imaginar que tenha posturas e técnicas de respiração, assim, eles são derivados do Hatha Yoga, certo? E o que muda de um estilo de yoga para o outro? O que muda, na verdade, é a forma, né? A forma de realizar as práticas. Vamos dizer assim, a metodologia de praticar. As práticas são essencialmente as mesmas. Porque, deixa eu voltar um passo atrás, né? Já expliquei para vocês sobre os diferentes caminhos do yoga numa live anterior lá no comecinho da nossa semana de desafio. E aí eu expliquei para vocês que a gente tem o Jnana Yoga, que é o yoga do estudo filosófico, o Karma Yoga, que é o yoga do altruísmo, o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, e o Raja Yoga, que é o yoga da meditação, né? Ou o yoga científico também é chamado. Por que científico? Porque ele é o que explica todo o processo de yoga. Tudo isso que eu falei para vocês aqui é explicado dentro do Raja Yoga. O Raja Yoga te traz em detalhe tudo que você precisa fazer, todas as práticas que você precisa fazer, né? Como se fosse lá o manual de meditação, de qualquer meditação. Porque toda meditação vai passar por esses processos que eu vim falando para vocês. E o que o Raja Yoga faz é justamente explicar isso. É como se fosse o manual da meditação. E aí você pega aquele manual e você faz as práticas e aí você vai conseguir meditar. Então, isso é o Raja Yoga. E aí existe o Hatha Yoga, que algumas pessoas classificam como uma corrente separada do Raja Yoga. Eu particularmente não vejo dessa maneira. Eu vejo o Raja Yoga e o Hatha Yoga como se fosse uma única corrente. Só que qual que é a diferença, assim, entre um e outro? O Raja Yoga, ele traz as coisas de uma maneira menos focada nas práticas corporais, né? Eu vejo o Hatha Yoga como se fosse uma outra vertente, na verdade, do Raja Yoga, porque o Hatha Yoga ele vai preparar, né? É como se eles fossem irmãos, assim. Então, o Hatha Yoga ele tem ali basicamente a mesma linha do Raja Yoga, vai seguir os mesmos passos, só que o que acontece? Até pegando a história do Hatha Yoga, né? Eles falam que os sábios indianos, depois que Buda começou a disseminar a meditação e especialmente os preceitos morais do Raja Yoga, né, em relação e as práticas de meditação, que ele começou a levar os aspectos mais mentais, essa parte das posturas ela foi ficando foi deixada um pouco de lado. Então, alguns sábios indianos, eles começaram a ver que isso estava meio assim, não era suficiente, né? Por quê? Porque nem todo mundo tem já uma mente estável o suficiente para ir direto para as práticas de meditação. E qualquer pessoa aqui que já tentou meditar, ou que já medita, pelo menos quando começou, deve saber disso. Não é fácil você sentar e começar a meditar, né? Só que, e aí o que eles fizeram? Eles começaram a resgatar esses conhecimentos em relação às práticas corporais, e aí trazendo lá do Tantra, que é uma filosofia, parte das filosofias hindus, né? Lá daquela região. Eu não sei exatamente qual é a origem, não me lembro agora exatamente qual é a origem que eles consideram do Tantra, mas
O Tantra tem cerca de 10 mil anos de existência, né, a filosofia, e aí começaram a trazer essas práticas que eram muito mais voltadas para trabalhar a mente usando o corpo, né? E aí houve uma certa junção dessas filosofias, da filosofia védica, que trazia esses aspectos mais mentais e devocionais, das práticas de elevação espiritual, né, e de controle, domínio da mente, com o Tantra, que tinha esse mesmo propósito, né, de união da nossa, de possibilitar a nossa percepção, que a gente alcançasse o Samadhi, só que usando muito mais o corpo como um meio do que como um empecilho. E daí é que surgiu o Hatha Yoga, que junta toda a filosofia védica, mais esses aspectos, essas práticas corporais do Tantra. Então, posturas, essas respirações e outras técnicas que a gente não costuma aprender em aulas assim normais, né? Que são técnicas de purificação, para você fazer limpeza do nariz, dos orifícios todos, né? Do intestino, algumas respirações específicas, tudo isso são práticas que vêm, que fazem parte do Hatha Yoga tradicional e que vem lá, né, tem sua origem no Tantra. E no caso, os estilos de yoga, o que eles seriam? Eles são diferentes formas que as pessoas... Porque aí surgiu o Hatha Yoga, que é essa nova abordagem, né, como se você tivesse ali todo esse processo para você conseguir chegar até o Samadhi. Por isso que eu entendo até que o Hatha Yoga, na minha visão, é meio que a mesma coisa que o Raja Yoga, mas é só com uma abordagem um pouquinho diferente, né? Com um foco um pouco diferente. A forma de você começar o caminho ali é mais pelas práticas, enquanto no Raja Yoga, tradicionalmente, a pessoa primeiro tinha que mostrar que ela seguia os yamas e niyamas, que ela tinha uma certa moralidade para então ela ser iniciada nas práticas, né? E aí... dessa nova abordagem aí do Hatha Yoga que começaram a derivar vários estilos de yoga, porque aí uma pessoa ia lá, aprendia e aí criava o próprio método dele de ensinar, e aí o outro, né? E se você for pegar os estilos de yoga, sempre eles são muito recentes em comparação ao Hatha Yoga tradicional. Mas você vai ver que em qualquer estilo que você pratique de Hatha Yoga, de yoga, né, que inclui essas posturas e tudo, você vai ver que as posturas normalmente são as mesmas, as técnicas de respiração são as mesmas, porque o que muda normalmente é mais a forma de praticar, certo? Então, no Vinyasa, que é um estilo em que a gente vai praticar bastante posturas, é um estilo bastante vigoroso, a principal característica é que as posturas são conectadas umas às outras. Elas são, né, então Vinyasa significa colocar de um modo especial, colocar em ordem, né? Então você vai ver que lá você vai colocar uma mão aqui, aí você já vai poder movimentar a outra, e aquela ali já está no lugar, tá? Já vai seguindo como se fosse uma dança, em que você vai posicionando o seu corpo em uma postura já te prepara para outra, né? Um movimento já te prepara para outra. E outra característica do Vinyasa é a movimentação junto com a respiração. Então você vai sempre inspirar, expandindo, né, o seu corpo quando você abre, e quando você fecha, você exala. Sempre nesse movimento, movimentando com a respiração. Isso são duas características. E a outra característica é que normalmente, né, por ser essa coisa de você emendar uma postura na outra, normalmente o Vinyasa ele é praticado de uma maneira um pouco mais rápida, com uma até no máximo 3 respirações por postura. Acaba sendo uma prática bem vigorosa, que você precisa de bastante força, de bastante condicionamento, e que também te traz bastante força, bastante condicionamento, né? Mas quando a pessoa não consegue, é possível praticar o que é chamado de Hatha Flow, que é a mesma coisa, mas
com uma permanência maior, faz a coisa um pouco mais devagar. Então fica mais torna acessível a prática para quem não tem ainda uma experiência com o Vinyasa, certo? Então esse é o princípio. Então hoje nós vamos praticar algo bem tranquilo, só para a gente experimentar um pouquinho dessa coisa do movimento e da respiração, que é bem característico de Vinyasa. Então você pode se sentar numa postura confortável, pode ser assim como eu estou sentada com a perna cruzada, pode ser de joelhos, pode ser na sua cama, pode ser... Só não vai dar para você encostar na parede, porque você vai precisar se movimentar, tá? Mas você pode se sentar assim de uma maneira que esteja confortável para você. E aí você fecha os seus olhos, traz atenção para o seu corpo, relaxa seus ombros, inspira, exala, inspira, exala, inspira, exala, traz suas mãos em frente ao peito e vamos cantar o mantra Om para iniciar. Inspira, Agora relaxe seus braços, vai movimentando o seu pescoço, soltando o seu corpo, deixando todas as tensões irem, relaxando todas as tensões que você percebe no seu corpo. Inverte esse movimento. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Agora alinhe o seu pescoço e nós vamos fazer o movimento bem alinhado com a respiração. Então você vai trazer o seu queixo no peito. Você vai inspirar devagar, subindo a sua cabeça, olhando lá em cima. Exala, traz o seu queixo no peito novamente. E vai colocando toda a atenção nesse movimento. Inspira. Mais uma inspiração. Agora sobe os seus ombros assim e solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Agora traz suas mãos aqui nos ombros e vai movimentando os seus cotovelos. Deixa eu ver se eu não vou bater aqui no violão. Inspira e exala. Inspira até chegar lá em cima. Exala, abrindo e trazendo as costas, os braços lá atrás. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Exala. Inverte seu movimento. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Exala. Agora você vai movimentar o seu corpo lá na frente, fazendo um círculo com o seu corpo, com o seu tronco. Soltando o seu quadril, soltando sua lombar. Esses simples movimentos, eles podem ajudar bastante você que fica muito tempo sentado. Isso aqui você pode fazer a qualquer hora do seu dia.
Você que passa muito tempo no seu computador, muito tempo sentado numa cadeira, sente dores na lombar. Vai movimentando e vai alinhando com a sua respiração. Inverte. Inspira lá na frente. Exala lá atrás. Mais uma vez. Agora, mantendo as suas mãos assim nos joelhos, você vai inspirar lá na frente, abrindo o peito, e exalar lá atrás, arredondando a coluna. Inspira, exala, inspira, exala, inspira, exala. Mais uma vez. Exala. Inspira, alinhando a coluna. E agora, traz sua mão esquerda no joelho direito. Inspira. E exala, olhando lá para trás. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. Exala. Troca o lado. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira, volta para o centro. E agora você vai descer até lá na frente, o quanto você puder. E solta o seu corpo. Mesmo que você não desça muito, se você só consegue ir até aqui, não tem problema, só solta. Deixa seu corpo relaxar e ir para frente. Deixa a gravidade levar o seu corpo lá na frente. Inspira. Mais uma inspiração. Mais uma vez. Mais uma. Isso daqui é uma postura extremamente relaxante, que ela vai ativar o seu nervo vago, que é o nervo que é responsável por ativar o seu sistema nervoso parasimpático, a parte do seu sistema nervoso que é responsável pelo relaxamento. Então, você ficar aqui à frente, toda flexão para frente, na verdade, tem um efeito relaxante. Então, inspira e solta. Inspira e solta. Agora vai voltando. Estica suas pernas lá na frente e movimenta um pouquinho o seu joelho só para dar uma aliviada para o tempinho que a gente vai ficar meditando. Inverte esse movimento com toda a atenção no seu corpo, prestando atenção nesse movimento que você está fazendo. Lembra sempre que o principal diferencial de uma prática meditativa, de uma prática de yoga, é a atenção que você coloca no que você está fazendo, a atenção plena. Inspira, exala, agora inverte. E agora, senta novamente com a sua perna cruzada. Coloca as mãos aqui na sua barriga, abaixo do seu umbigo. E vamos fazer algumas respirações. Você vai respirar tentando direcionar o ar aqui para essa região mais baixa. Essa é uma outra prática que vai ajudar você a relaxar, porque você vai tornar, para você respirar lá embaixo, você vai
fazer uma respiração mais lenta, mais longa, vai trazer mais oxigênio e aí você vai precisar de menos respirações. Naturalmente você já começa a desacelerar o seu corpo. É um tipo de respiração que possibilita o relaxamento. Essa respiração que você vai usar mais também é a capacidade do seu pulmão, ok? Então inspira, exala, inspira colocando a barriga para frente, expandindo, exala trazendo a barriga para dentro. Inspira, exala, inspira, exala, inspira, tenta respirar sempre pelo nariz, exala, inspira, exala, mais uma inspiração, exala, fecha seus olhos, continua respirando de forma consciente, observando totalmente a sua respiração, exala, inspira, exala, e agora deixa a sua respiração tomando um ritmo natural, mas continua direcionando o ar lá para baixo, respirando de maneira consciente. Relaxe seus braços, continua respirando no diafragma, mas deixe os seus braços relaxados, repousando sobre suas pernas. E apenas observando a sua respiração. Deixe seu corpo relaxar. Com seus olhos fechados, olhe para dentro de você. Vai se desconectando de tudo que é externo, dos sons, das imagens. Voltando a sua atenção somente para a sua respiração, percebendo o movimento do seu corpo, percebendo o movimento da sua mente, o seu estado emocional, como ele vai se alterando à medida que você respira de forma consciente.
Traz suas mãos em frente ao peito. Coloca a sua intenção. Uma intenção para sua noite, para o seu dia de amanhã, para a sua semana. Mantenha um silêncio por um minutinho, apenas se conectando com a sua intenção. Lembrando que ela é a semente da vida que você vive. Agora, conectado com a sua intenção, visualiza ela acontecendo, cria uma imagem mental para a sua intenção, cantando comigo o mantra pela paz. Envia paz para esse futuro que você constrói nesse momento, na sua mente, para o seu passado, para que você se cure de qualquer dor que hoje seja obstáculo para você construir o seu futuro, e para o seu presente, para que você esteja sempre conectado, para que você esteja sempre no presente, conectado com a sua presença eu sou, porque é aí que você tem todas as infinitas possibilidades. Só a partir dessa conexão com a sua presença que você consegue criar o futuro que você deseja, da vida, e forma a sua intenção. Então, inspira. Shanti, 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 Hari Om. Eu te agradeço pela presença, pela energia, pela oportunidade de compartilhar. E antes do Namastê, só relembrar que para quem entrou depois, né, que a gente vai ter uma semana de meditação aromática a partir de domingo, dessa vez com o tema da Semana da Mulher, né, em homenagem ao Dia da Mulher. Nós vamos ter várias aulas relacionadas ao sagrado feminino, a cura do sagrado feminino, mas não só para mulheres, para homens também. Eu já expliquei no começo dessa live aqui o porquê que a gente, né, o porquê da importância dos homens participarem também, o porquê que a semana, né, de cura do sagrado feminino é também para os homens e não somente para as mulheres. Então depois vocês podem voltar no comecinho para vocês entenderem um pouquinho melhor. Que mais? E para vocês participarem, né, é importante vocês se inscreverem, o link está na bio, é só colocar o e-mail lá para você poder receber, né, o conteúdo, receber a programação da Semana da Meditação Aromática, e aí sabe ficar por dentro de tudo que vai acontecer, ok? E o principal, não deixem de convidar, né, os amigos e as amigas, a família, os companheiros e companheiras, os filhos. Convidem todo mundo para participar, para a gente poder disseminar isso tudo, né? Isso é bem importante, tá bom? Que bom que você chegou a tempo, né, Ana? Eu vi você entrando. Seja bem-vinda, agora já no final, né? Obrigada, Sandrinha. Obrigada a você, Bruna. Eu não vi que você estava aí ainda. Que bom que você estava aí também.
Então é isso, meus queridos e queridas. Uma ótima noite para vocês, um ótimo dia para vocês amanhã e vamos nos vendo por aí, tá bom? Um beijo e até mais!